Bom dia, 7 horas e 1 minuto do dia 27 de junho de 2023, terça-feira. Não, você não errou o canal. Esse é o Desperta ICL, todos os dias com o Leandro Demore. Hoje, nessa terça-feira, estou aqui substituindo o Leandro aqui de São Paulo. O Leandro não vai estar aqui com a gente nessa terça-feira. Como sempre, espero substituí-lo à altura. Um desafio muito grande. O Desperta tem se tornado um programa dos mais importantes da grade do ICL Notícias. Um programa que ajuda vocês a acordarem de manhã com as principais notícias do dia, o que de mais importante está acontecendo no Brasil e no mundo. Então eu espero mais uma vez substituir o Leandro à altura aqui, agradecendo a audiência de todos vocês que já estavam perguntando cadê o Demore, cadê o Demore? Hoje é Desperta com o William De Luca, vamos juntos que vai dar certo. Aproveitar para agradecer os comentários de todo mundo que já está assistindo aqui o programa. Vamos começar de baixo para cima aqui, quem chegou agora: Ariel D'Angelo, Maria Pedrosa, Beatriz de Fátima Drummond, Tim Buzeira mandou um te amo, também te amo, Nanda Santos, Heloísa Edwards, Wanda Sueli, Vera Lúcia Cabral, Rod Ramires, Débora Helena, Cristiana Taborda, Célia Silva, todo mundo que está acompanhando aqui o Desperta ICL. O pessoal falou, vim por causa do Demore, veio por causa do Demore, vai ficar por causa do Deluca. É quase a mesma coisa, gente. É muito parecido. Aliás, teve um comentário aqui atrás dizendo que a voz é muito parecida. Então, se vocês ouvirem de olhinho fechado, vai ficar parecido. Vamos lá, gente. O pessoal aqui comentando e já fazendo o Desperta ICL junto comigo na manhã dessa terça-feira. Lembrando, na sequência a gente tem ICL Notícias, primeira edição, a partir das 8 horas da manhã. Mas agora vamos com as principais notícias do mundo. Vou fazer o que o Demore faz com vocês aqui todos os dias. Vou passar pelos principais jornais, pelos principais sites, pelos principais veículos de notícias do mundo, para a gente ver o que está acontecendo de mais relevante. E vocês sabem, obviamente, vou abrir aqui a minha janelinha para vocês verem. Vou aproveitar para agradecer também a técnica aqui do ICL Notícias, o Caio, o Ícaro, o Guilherme, que estão me acompanhando mais de perto nesse Desperta hoje, nessa terça-feira, mas em nome deles, a toda a técnica, a produção do ICL, que é sempre fenomenal. Vamos lá, Caio, ver o Globo de hoje, tá aí na tela para vocês. O Globo traz, obviamente, a principal notícia do dia. O nosso tema aqui no Desperta hoje vai ser o principal assunto político do Brasil nessa terça-feira. Tá aqui, Bolsonaro inelegível. Hoje o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, volta a julgar o caso da inelegibilidade de Jair Bolsonaro. O Bolsonaro teve o seu julgamento iniciado na quinta-feira, vocês lembram, acompanhamos amplamente aqui no ICL Notícias, e o Bolsonaro espera, né, que deva se tornar inelegível talvez ainda nessa terça-feira. O esforço do presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, é de que a votação termine ainda nessa terça-feira. Então, os votos dos ministros já foram escritos e existe a expectativa, sempre, obviamente, de que alguém peça vistas. No TSE, o pedido de vista é mais rápido do que no Supremo. O Supremo pode demorar anos um pedido de vista. No TSE, esse pedido é mais rápido. Eu vou para essa matéria aqui, para a gente começar, porque existe uma expectativa de que quem peça a vista seja o Cássio Nunes Marques, mas a maioria das pessoas esqueceu do ministro Lula Palusa. Vocês lembram do ministro Lula Palusa? Vou ler aqui a matéria do blog da Manu Gaspar para vocês lembrarem quem é. Ela começa dizendo que o julgamento do Jair Bolsonaro recomeça nessa terça-feira com a leitura do voto do relator Benedito Gonçalves. Na quinta-feira, a gente teve a leitura do relatório do Benedito, que teve mais ou menos 70 páginas, e as sustentações orais da defesa do Bolsonaro e da acusação do PDT. O PDT é que entrou com essa ação contra o Bolsonaro. E aí a gente teve também a sustentação oral do Ministério Público, que também acusa o Bolsonaro de crime eleitoral. Aí a gente tem aqui a matéria da Manu Gaspar falando que hoje ele vai ser retomado o julgamento com o voto do Benedito Gaspar, que é o relator do caso. O voto do Benedito tem 680 páginas, a gente espera que ele leia um resuminho para agilizar o julgamento e dê o seu voto, provavelmente, pela condenação do Bolsonaro.
Mas aí a gente espera que o Cássio Nunes Marques seja a estrela negativa desse julgamento, mas as pessoas esqueceram do Raul Araújo. O Raul Araújo é um juiz do STJ e ele é ministro do TSE. Ele é alinhado ao bolsonarismo a ponto de, vocês lembram, no ano passado, durante o Lollapalooza, o festival de rock que acontece aqui em São Paulo, o ministro proibiu manifestações artísticas políticas. A Pablo Vittar, cantora, drag queen, levantou uma bandeira do Lula e falou lá uma frase de apoio ao então candidato, hoje presidente Lula. E aí o ministro Raul Araújo votou um pedido feito pelo PL, pelo partido do Jair Bolsonaro à época, de que as manifestações políticas fossem proibidas durante o Lollapalooza. Obviamente isso não deu certo, né? Vários outros cantores, várias outras bandas, vários outros artistas fizeram também manifestações políticas em apoio ao presidente Lula durante o Lollapalooza. Esse é o ministro Raul Araújo. A expectativa do bolsonarismo, como ele deve ser um dos primeiros a votar, é que ele peça a vista desse processo. Aqui tem mais um trechinho da matéria da Malu Gaspar, no blog dela no Globo. A Malu diz: o próprio Bolsonaro admitiu isso em entrevista à Rádio Gaúcha. O primeiro ministro a votar depois do relator é o ministro Raul. Ele é conhecido por ser um jurista com bastante apego à lei. Apesar de estar em um tribunal político eleitoral, há uma possibilidade dele pedir vista. Isso é bom porque ajuda a gente a ir clareando os fatos. Ou seja, a expectativa do bolsonarismo é de que o ministro Raul Araújo peça vistas da votação da inelegibilidade do Jair Bolsonaro no TSE. Isso acontece hoje à noite, então fiquem ligados porque a votação acompanhará a gente aqui no ICL durante todo o nosso dia, né? Durante o ICL Notícias primeira edição daqui a pouquinho, às 8 da manhã, e também no ICL Notícias segunda edição, das 6 às 8 da noite, aqui no ICL Notícias. Falamos sobre a inelegibilidade do Bolsonaro, vou voltar a ela mais para frente, mas vou continuar passando pelos principais destaques do Globo aqui, ainda falando sobre o Bolsonaro. Esse julgamento do Bolsonaro, esse julgamento dele no TSE, tem a ver com a reunião com os embaixadores que aconteceu antes do pleito de 2022, antes da eleição de 2022. O que isso quer dizer? Tudo o que aconteceu naquela reunião é extremamente relevante para esse caso. E o Lauro Jardim, vocês vão ver aí na tela, o Lauro Jardim traz uma informação de que o partido do Bolsonaro, o PL, pagou 1,1 milhão de reais a um instituto que fez um parecer contra as urnas. Lerei a matéria do Lauro para vocês. Um dos combustíveis da mal-sucedida empreitada de Jair Bolsonaro contra as urnas eletrônicas, que agora vai culminar na inelegibilidade do ex-presidente, custou 1,1 milhão de reais. O Instituto Voto Legal foi contratado para fazer esse relatório. E esse relatório foi um relatório que foi apresentado nessa reunião com os embaixadores. Um dos relatórios, além de outro relatório que o Bolsonaro disse que existia da Polícia Federal, mas que nunca foi apresentado para lá. Então, o valor desse relatório foi pago por nós, né? Nós pagamos esse relatório, já que o PL usa dinheiro público, né? Dinheiro de verba pública, de fundo eleitoral, para poder se sustentar. Então a gente tem, obviamente, esse relatório pago pelo nosso bolso, que ajudou a sustentar essa tese mal sucedida do Bolsonaro de fraude eleitoral. Esse Instituto Voto Legal recebeu esse valor do PL, do partido do Bolsonaro. Esse também foi um dos argumentos usados pela acusação, né, pelo PDT e também pelo Ministério Público Eleitoral contra o Bolsonaro. Os dois, tanto, obviamente, a acusação, mas também o Ministério Público, pedem a condenação do Bolsonaro e sua inelegibilidade. Eu falei 4 vezes inelegibilidade aqui, acho que agora não erro mais. Vamos ver no ICL Notícias primeira edição, ver se eu vou acertar também a fluência do inelegibilidade. Passamos pela coluna do Lauro Jardim, mais uma coluna da Folha. Eu vou trazer mais 2 notícias da Folha, não, do Globo. Vou trazer mais 2 notícias do Globo. Eu não tomo chimarrão, né? Não tô no Rio Grande do Sul, porque eu tomo cafezinho
pra gente despertar, né? Pra acordar junto, a gente tem que tomar um cafezinho, comer um pãozinho de queijo, tomar um cafezinho da manhã pra poder acordar. Nessa terça-feira fria aqui em São Paulo, não sei como é que tá na cidade de vocês aí, mas de friozinho aqui em São Paulo, estamos em pleno inverno e vamos continuar passando pelas notícias principais desta terça-feira, dia 27. Outro destaque da capa do Globo fala sobre o presidente Lula planejando entregar a Funasa ao Centrão. Vou contextualizar para vocês. Vocês têm acompanhado nos últimos dias um avanço do Centrão sobre o Ministério da Saúde. Por quê? Porque o Ministério da Saúde é o ministério que mais tem verba para distribuir para cidades em todo o Brasil. O Centrão é um conglomerado de políticos de todos os lugares do Brasil que vivem de orçamento secreto e de emenda para as cidades. O cara vai lá, consegue uma ambulância para a cidade e volta na cidade para pedir voto daqui a 4 anos. É mais ou menos isso que acontece. Com o orçamento secreto, a vida do Centrão ficou muito facilitada. É muito mais fácil para o Centrão fazer esse tipo de coisa com o orçamento secreto durante o governo do Jair Bolsonaro. Sem o orçamento secreto como ele existia no governo do Bolsonaro, o Centrão precisa de outras formas de mexer com a chave do cofre. Uma delas é o Ministério da Saúde. Como isso não vai acontecer, o presidente Lula já deixou claro que não vai trocar a ministra Nízia Trindade por um ministro indicado pelo Centrão, apesar das tentativas insistentes desse bloco político de trocar a liderança do Ministério da Saúde. Existe a Funasa. A Funasa é um órgão que tinha sido extinto. A Fundação Nacional de Saúde tinha sido extinta durante a reforma ministerial que o presidente Lula fez no começo do ano. Mas vocês lembram que houve uma grande treta no Congresso por conta dessa reforma ministerial do governo Lula, né? Isso nunca tinha acontecido antes, nunca antes na história desse país, como diz o próprio Lula, existia uma disputa pela reformulação do ministério. Isso aconteceu agora com o presidente Lula, porque o Centrão queria mais espaços políticos, em especial na área da saúde, onde existem muitos recursos. E aí, o Centrão, o relator, né, à época desse projeto que passou pelo Congresso Federal, obrigou a recriação da Funasa. E aí a gente tem a matéria aqui do Sérgio Roxo, de hoje de manhã, falando que o governo do presidente Lula planeja entregar a direção da recriada Funasa a um partido do Centrão, provavelmente o PP, para reduzir o assédio sobre o Ministério da Saúde, já que o órgão, a Funasa, tem responsabilidade por obras de saneamento e tem capilaridade nacional. Foi o que eu acabei de falar para vocês. É um órgão nacional que tem recursos para investir nas cidades. É o que o Centrão precisa para continuar fazendo a estratégia dele de investir nos pequenos municípios brasileiros, de investir nas pequenas cidades, ampliar a base política dos deputados do Centrão para que eles consigam se reeleger daqui a 4 anos. Continua a matéria do Sérgio Roxo no Globo. A Funasa havia sido extinta no começo do ano pelo governo por meio da medida provisória, que não foi votada e perdeu a validade. O fim definitivo da fundação chegou a ser colocado no relatório da MP de reestruturação dos ministérios, mais um acordo de última hora entre o José Guimarães, o líder do governo na Câmara dos Deputados, e o deputado Danilo Forte, do União, sempre, né, União Brasil, permitiu a aprovação de uma emenda do PL para suprimir o trecho que tratava do órgão, ou seja, ele continua existindo. A Funasa também tem presidentes estaduais, então o loteamento certamente acontecerá a partir desse órgão para acalmar a sanha do Centrão. E eu sempre digo aqui, gente, falei ontem, inclusive, no ICL Notícias primeira edição, quem não acompanhou, está lá no meu Instagram. Se vocês não me seguem no Instagram ainda, @delucawilliam no Instagram. Aguardo todo mundo lá, eu trago alguns cortes aqui de CL, posto vídeos novos. Aproveito que o chefe deixa eu fazer o meu merchan aqui do meu Instagram e já divulgo o meu Instagram para vocês, é @delucawilliam. Aguardo o follow de vocês por lá. Eu falei ontem no ICL Notícias primeira edição que não existe saída para essa sanha do Centrão, para essa sanha de participação no governo. E o governo Lula, como qualquer outro governo, é refém do Centrão. O Centrão tem um poder político muito grande, tem uma quantidade enorme de votos na Câmara dos Deputados e no Senado, e
A sede do Centrão é pelo controle do orçamento, para ter a chave do cofre, para poder controlar os recursos. O Jair Bolsonaro, como abdicou de governar e entregou o governo na mão do Congresso, da Câmara dos Deputados, em especial nas mãos do Arthur Lira, fez com que o Centrão ficasse mal acostumado. E hoje o presidente Lula precisa governar e precisa, obviamente, de um governo de coalizão junto com partidos do Centrão. Não tem o que fazer. Sendo muito realista, né, na nossa realpolitik, como costumam dizer os especialistas, né, o termo acadêmico, né, a realpolitik, a política real é isso aí. Tem que governar com o Centrão, precisa distribuir cargo, não tem o que fazer, senão o governo fica inviável. A gente precisa rediscutir como é que a gente estrutura politicamente o Brasil para que o Brasil, o próximo presidente, o presidente Lula, a reeleição do presidente Lula talvez, o sucessor do presidente Lula, caso ele não seja candidato, precise depender menos do Centrão. Mas o Centrão hoje é um monstro enorme, uma hidra de milhares de cabeças, e quando você corta uma dessas cabeças, outras duas aparecem no lugar. Então é um problema com que todos os presidentes precisam lidar, e infelizmente quem precisa lidar agora é o presidente Lula. Tem lidado bem até, com a sanha do Centrão de avançar sobre o governo, né, como a gente tem visto em relação ao Ministério da Saúde, mas ainda assim é um problema que os governos precisam lidar. Falamos aqui do Globo, falamos aqui do Bolsonaro e falamos do julgamento do Bolsonaro no TSE. São 7 horas e 15 minutos, pedindo para vocês darem o like de vocês, compartilharem o vídeo, comentarem, ajudem este humilde apresentador a não passar vergonha aqui no programa do Leandro Demore. Então façam com que o programa tenha grande audiência, compartilhem com os amigos, chamem as pessoas para assistir, para que eu cuide direitinho aqui da casinha do Demore. Espero estar substituindo à altura o Leandro Demore aqui nesta terça-feira, dia 27. Vou sair do Globo e vou para o Metrópolis, o jornal Metrópolis, o site de Metrópolis do Distrito Federal. Obviamente, o destaque de todos os sites do Brasil hoje é o julgamento do Bolsonaro no TSE. Então esse também é o destaque do Metrópolis, né, que tem grandes colunistas políticos, inclusive o nosso Guilherme Amado, que daqui a pouquinho vai estar com a gente no Israel Notícias, primeira edição, é colunista do Metrópolis. Vou trazer aqui alguns destaques de colunas dos Metrópolis, de colunas do Metrópolis, começando pelo Igor Gadelha, ainda sobre o julgamento do Jair Bolsonaro no TSE. Os aliados do Bolsonaro veem erro na estratégia do Bolsonaro em constranger o TSE. Nos últimos dias, o Bolsonaro tinha ficado quietinho. Nos últimos meses, na verdade. Não tinha falado sobre seu julgamento e sobre as ações que ele responde. Nos últimos dias, entretanto, quando colocam o microfone na frente do Bolsonaro, ele não consegue se segurar e precisa falar alguma coisa, e voltou a atacar o TSE, chamando o julgamento de julgamento político, chamando o julgamento de faz de conta. E aí, o Igor Gadelha traz essa informação de que aliados do Bolsonaro avaliam um erro constranger os ministros do STF. Uma das falas do Bolsonaro criticadas seria a possibilidade que eu acabei de ler para vocês do Raul Araújo Filho pedir vistas do julgamento. Para o entorno do Bolsonaro, a declaração terá um efeito reverso. A avaliação é que a fala constrange o Raul Araújo, diminuindo as chances do ministro pedir vistas. Ou seja, tem aqui uma aspa de uma pessoa ouvida pelo Igor Gadelha. Depois que o PR, sigla usada pelo presidente, falou isso, fica ruim para o ministro pedir vista, porque vão dizer que ele fez a pedido do Bolsonaro, e é isso que vai acontecer. Se o ministro pedir vista, certamente foi porque o Bolsonaro pediu. A gente vai aguardar o julgamento que vai ser retomado hoje. O ICL vai fazer uma cobertura completa sobre isso e a gente vai aguardar para ver se o Raul Araújo Filho vai atender o pedido do Jair Bolsonaro de pedir vistas do processo. Né? A esperança é que o Cássio Nunes Marques, que é o último a votar, fizesse isso para retardar mais o julgamento, mas lembrando que na corte do TSE, no julgamento do TSE, são 8 ministros. Se 4 votarem a favor da inelegibilidade, da condenação do Bolsonaro, a votação já está definida, então não adianta pedir vistas porque o futuro político do Bolsonaro já está determinado. Outra coluna do Metrópolis que trarei aqui é do Noblar, o blog do Noblar, do Ricardo Noblar, não é do nosso colunista aqui do ICL Notícias também, do Guga Noblar, o filho do Ricardo Noblar. A coluna do Ricardo traz a notícia de que, a levar em conta o que ele fez, só caçar Bolsonaro por 8 anos é pouco. A avaliação do
do Ricardo Noblar, gente, é a mesma que a nossa aqui, certamente é de vocês que estão assistindo o programa aqui também. Abuso de poder político, mas como? Só porque ele recepcionou um grupo de embaixadores estrangeiros no Palácio do Alvorada, onde morava, e a televisão transmitiu o evento ao vivo. E aqui o Ricardo Noblar, depois vocês leem lá no blog do Noblar, lista a série de crimes que o Bolsonaro cometeu, não só nessa reunião dos embaixadores. Lembrando, né, a gente sempre fica perdido um pouco sobre que crimes estão sendo julgados do Bolsonaro, né? Pelo que o Bolsonaro está sendo julgado. Mais ou menos umas semanas atrás, quando o Bolsonaro ia toda semana para a Polícia Federal, a gente sempre ficava olhando que crime o Bolsonaro está sendo julgado, que crime o Bolsonaro está sendo ouvido, porque o Bolsonaro está tendo que se explicar para a justiça, e aí a gente sempre ficava perdido. Hoje, o julgamento que continua hoje é o julgamento sobre a reunião dos embaixadores, e por isso a gente precisa ficar atento sobre o desenrolar disso. O Noblar fala aqui sobre os outros crimes que o Bolsonaro cometeu, então é importante a gente também cobrar que o Bolsonaro não só seja condenado no TSE, que fique inelegível, mas que seja condenado pelos outros vários crimes que cometeu, e certamente é muito difícil que o Bolsonaro fique fora da cadeia nos próximos anos. O Bolsonaro cometeu crimes comuns, crimes contra a humanidade, crimes eleitorais. Dá para escolher o crime pelo qual o Bolsonaro vai ser condenado, mas a gente espera que ele seja condenado por todos, né? Não é uma questão de vingança, né? Eu sempre falo isso aqui, a gente sempre fala isso aqui, os nossos colunistas, apresentadores, sempre falam aqui nos nossos programas que não é uma questão de vingança, é uma questão de justiça. Bolsonaro não pode ficar impune pelos crimes que cometeu, e isso é fundamental para que a gente tenha uma retomada democrática no país. Para que, inclusive, o Brasil possa ter uma oposição, possa ter uma direita, uma centro-direita democrática, né? A disputa eleitoral é muito saudável. A disputa de ideias entre liberais, conservadores, entre quem é de esquerda e quem é de direita, é saudável, é salutar, é da democracia. Só não existe disputa política nas ditaduras. A gente não pode querer que o Brasil seja uma ditadura, a gente não quer isso, eu tenho certeza que vocês estão assistindo aqui não querem que o Brasil seja uma ditadura. E para isso é preciso fortalecer a nossa democracia, nosso sistema político e também ter uma disputa democrática entre polos diferentes da sociedade. Direita, esquerda, centro, todo mundo puxando a sardinha para o seu lado, a sardinha vegana, né, porque eu sou vegano, então a sardinha vegana para o seu lado, para que cada um possa defender o seu ponto de vista dentro do jogo democrático, o que Jair Bolsonaro nunca fez na sua trajetória política. O Brasil precisa voltar a ter uma direita democrática, um centro democrático, que acabou se perdendo nesses anos de bolsonarismo. Passamos aqui pelo Noblar, vamos para o Guilherme Amado, o nosso colunista aqui do ICL também e do Metrópolis. O Amado volta a falar sobre a CPMI do golpe. Vocês sabem que a gente faz a transmissão de todas as CPIs importantes e relevantes aqui no ICL Notícias, né? A gente abre canais paralelos, transmissões paralelas para transmitir as CPIs. Hoje, inclusive, teremos CPIs, inclusive a CPMI do golpe volta a ter transmissão hoje aqui no ICL Notícias. Ontem, o Naime, o Jorge Eduardo Naime, fez um depoimento na polícia, na CPMI do golpe, chorou, disse que a responsabilidade pelo problema do 8 de janeiro foi dos órgãos de inteligência que não repassaram as informações para a PM, e também falou sobre a própria ex-mulher. Ele disse que a fuga que ele, nos dias seguintes ao caos de 8 de janeiro, ao caos da tentativa de golpe terrorista dos bolsonaristas em Brasília, a ex-esposa do Naime disse publicamente que ele teria um plano de fugir. E aí o Naime foi na CPI ontem, foi perguntado sobre isso. Aliás, inclusive, muito ruim a CPI ontem. Não sei se vocês acompanharam aqui com a gente no ICL Notícias, espero que sim. Mas o governo foi muito mal na CPI ontem. A construção de uma narrativa para a direita foi muito positiva ontem lá na CPI, e o Naime deitou e rolou, mas pelo menos o Guilherme Amado, já que os deputados e senadores do governo não o fizeram, o Guilherme Amado trouxe aqui uma contradição no depoimento do Jorge Eduardo Naime, que falou que ela inventou a história porque estaria apaixonada por ele ainda, mandava nude para ele, mandava vídeos eróticos para ele, e aí o Jorge Eduardo Naime tem a versão contradita
pelo Guilherme Amado aqui. Ele traz aqui prints da conversa de WhatsApp apensados em uma queixa-crime obtidos pelo Guilherme Amado, mostram que mesmo casado com a ex-servidora do Ministério da Justiça, Mariana Fiuza, Naime dizia à ex-mulher Tatiana Lima ter saudade dela. A queixa foi apresentada pela contra o ex-comandante em março, como o Guilherme Amado já tinha antecipado. O Naime mandou para ela: estou na sua antiga cidade, lembrando de você. 2 semanas depois ele escreveu: apesar da sua indiferença, sinto saudades. Meses antes, em novembro de 2021, Naime disse que não conseguia esquecer a esposa e que se ela quisesse, ele ainda estaria com ela. Ou seja, o Naime disse que a ex é maluca, literalmente foi isso que ele disse, ainda era apaixonada por ele e corria atrás dele, por isso ele inventou a história de que ele iria fugir. O que é mentira, mais uma mentira, que deveria ter feito com que o Jorge Eduardo Naime saísse preso da CPMI. E isso é o que a gente tem visto sistematicamente. O presidente da CPI, o Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, tem sido leniente com mentira na CPI. Essas pessoas que mentem cometem crime. Mentir a uma CPI é um depoimento com efeito judicial. As pessoas que mentem na CPI têm que sair presas. E foi o que não aconteceu com o Jorge Eduardo Naime mais uma vez. Não aconteceu semana passada, com outro depoimento, e volta a acontecer novamente. A gente tem um comando muito ruim dessa CPMI. Eu adoro a Elisiane Gama, uma grande senadora, tem feito um ótimo trabalho, mas o comando do presidente Arthur Maia tem atrapalhado muito o andamento da CPI. É uma briga, um confronto que vai acontecer até o final da CPI entre a presidência e a relatoria dessa CPI. O Jorge Eduardo Naime deveria ter saído preso da CPI ontem por ter mentido. O Guilherme Amado trouxe aqui a informação para a gente desmentir o Naime. Vamos para mais uma do Metrópolis, outra do Guilherme Amado, que certamente nós vamos repercutir daqui a pouquinho com ele aqui no ICL Notícias, primeira edição. O Guilherme Amado traz uma informação de que o governo ainda deve 700 milhões para organismos internacionais. As dívidas deixadas por Jair Bolsonaro ainda estão aí. O Guilherme traz a informação que o Brasil tem uma dívida de 695,6 milhões de reais com organismos multilaterais, a maior quantia com a ONU. Integrante temporário do Conselho de Segurança, o país tem que quitar um débito de 288 mil reais com a ONU. O Itamaraty afirma ter herdado uma dívida de 5,5 bilhões de reais com órgãos internacionais como a OMS, a OIT, a OMC, a Agência de Energia Atômica Internacional e o Parlamento do Mercosul, dívidas deixadas por Jair Bolsonaro. Então tá aí mais uma matéria do Amado. Bolsonaro, além de genocida, além de criminoso eleitoral, ainda é caloteiro. Então, Bolsonaro não pagou as dívidas ficaram para o próximo, no caso, para o presidente Lula. Tá aí as principais matérias do site Metrópolis nessa terça-feira, dia 27. Eu vou para o BBC depois. A capa da Carta Capital também fala aqui sobre a prisão, sobre o coronel Naime, que depois ontem para a CPMI do golpe, né, que está preso, alegou falta de alertas, como eu já adiantei para vocês, né, ele culpou o sistema de inteligência, que deveria ter avisado a PM, senão a PM teria agido, mas eu vou trazer outras duas aqui. Tá essa matéria aqui, a matéria do coronel Naime, falando que a falta de alertas intensificou o estrago da tentativa de golpe, e essa é a justificativa dele, abonada por todos os bolsonaristas que estavam lá. Inclusive, no final da CPMI, a Jandira Fegali, muito irritada, disse que nunca tinha visto isso acontecer em uma CPI. O depoente ser aplaudido e ser defendido pelos deputados e pelos senadores. Realmente aconteceu isso no final da CPI. Uma fala muito dura da Jandira sobre a condução da CPI e a participação dos bolsonaristas. Tá aqui a matéria da Carta Capital falando sobre a falta de alertas, né, a justificativa dada pelo Naime durante a sua participação na CPMI. Hoje a gente vai ter o depoimento do Lavandi, do Jorge Lavandi. Deixa eu pegar o nome completo dele aqui que eu não tinha pegado. É Jorge Lavandi Júnior, né? Quem sabe faz ao vivo, viu, gente? José Jorge Lavandi. José Jorge Lavandi. É isso o nome dele?
o Lawande, o militar que teria conversado com Mauro Cid. É esse o nome dele, tá certinho. Jean Lawande Júnior, Jorge Lawande, não sei porquê. Jean Lawande Júnior, coronel do Exército, que incitou um golpe de Estado contra o Brasil. Também em 8 de janeiro, antes do 8 de janeiro, ele teria tido conversas com Mauro Cid. Está aqui a matéria da CNN falando quem vai ser escutado nessa semana na CPI, na CPMI, e nessa terça-feira a gente tem o depoimento do Lawande, do Jean Lawande Júnior, o que teria pedido para o Mauro Cid: pelo amor de Deus, Cidinho, vamos dar o golpe. Esse vai ser o sujeito que vai ser escutado hoje. A gente espera que ele seja escutado e que o governo se saia um pouquinho melhor nessa CPMI do que foi em relação a este dia. Aqui a matéria da Carta Capital, uma entrevista com o Zeca Disseu, também muito importante de se ler, falando sobre a insatisfação da articulação política do governo Lula, né? Ele atribui aos ministros e a demora no repasse de pagamentos para os municípios parte dessa insatisfação, e as pessoas não acusam os ministros, mas acusam o governo. Vamos para a Folha de São Paulo? Folha de São Paulo aqui. Então F5zinho para ver se aconteceu alguma coisa nova na Folha de São Paulo, mas a gente tem aqui a capa da Folha, obviamente, como eu já falei para vocês, é o tema do dia do Brasil: a defesa do Bolsonaro omitindo sobre desinformação à urna e embaixadores. A gente tem nessa matéria, cadê a matéria? Aqui, pronto. A defesa do Bolsonaro omitindo sobre desinformação contra urnas a embaixadores. A gente tem no conteúdo da Renata Galf e da Jéssica Brandino, uma matéria falando sobre o posicionamento da defesa do Bolsonaro. Lembrando que o Bolsonaro está sendo defendido por um ex-ministro do TSE, inclusive, que é um dos advogados de defesa do Bolsonaro nesse julgamento. Vou ler aqui a matéria da Renata e da Jéssica para vocês. Nação que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível em razão de mentiras e distorções sobre o sistema eleitoral em encontro com embaixadores, a defesa do ex-presidente diz que não houve ilícito, mas se omite em demonstrar que as falas no evento teriam embasamento em evidências. E esse é um ponto muito importante. A defesa do Bolsonaro tem dito, né, e disse na sustentação oral que fez na quinta-feira, no início do julgamento, de que o Bolsonaro fez ponto de vista, dúvida legítima e tentativa de exposição de aprimoramento do processo eleitoral. O que eles não dizem é que o Bolsonaro não estava dando a opinião dele. Isso ficou claro na reunião. Quem ouviu o áudio da reunião todo, quem ouviu a reunião inteira, sabe que o Bolsonaro, no começo do evento, disse que o evento se basearia numa investigação da Polícia Federal sobre um ataque hacker ao TSE. Abre aspas do que o Bolsonaro disse. Tudo que vou falar aqui está documentado, nada da minha cabeça, disse aos embaixadores. Tudo que falo aqui ou é conclusão da PF ou é diretamente informações prestadas pelo TSE, disse o Jair Bolsonaro na reunião. Nós não podemos enfrentar umas eleições sob o manto da desconfiança. Nós queremos ter a certeza de que, para quem o eleitor votou, o voto vai exatamente para aquela pessoa. O próprio TSE diz que em 2018 números podem ter sido alterados, o que é mentira. O Bolsonaro mentiu aos embaixadores sobre o sistema eleitoral brasileiro e agora disse que isso foi feito baseado em um inquérito da Polícia Federal, que é falso, que é mentiroso, que nunca existiu, em dados da própria Justiça Eleitoral, o que também é mentira, o que também é falso. Normal, né, gente? O Bolsonaro mente que nem sente, né? Mente o tempo todo. Só que agora ele vai ter que responder pelas mentiras na Justiça. A linha argumentativa da defesa é essa, de que, na verdade, era uma opinião do Bolsonaro, ele não pode ser condenado por opinião. Mas a gente vê aqui que isso é mentira, né? A gente tem essa matéria da Folha de São Paulo lembrando esses dados todos pra gente. Vamos voltar para a capa da Folha de São Paulo. A gente tem aqui a defesa do Bolsonaro se omitindo sobre a desinformação, outras matérias, inclusive o plano diretor aqui de São Paulo foi aprovado ontem, né? Um tema muito local, por isso eu não vou trazer ele para vocês aqui no nosso nacional e mundial ICL Notícias,
mas a gente teve o plano diretor de São Paulo aprovado, votos contrários do PT e do PSOL, um avanço da especulação imobiliária para áreas fundamentais da cidade, mas isso acontece em todas as cidades do Brasil, né? Vocês sabem, o plano diretor é sempre muito importante para guiar as diretrizes das cidades, e aqui em São Paulo, vitória da especulação imobiliária, das grandes empreiteiras, das grandes construtoras. Outra matéria importante na Folha de São Paulo, aqui na capa, Planalto e Câmara já debatem sucessão de Lira para ampliar base de Lula. A gente sabe, né, gente? Vocês sabem como o Eduardo Moreira bate aqui muito forte no Arthur Lira, a gente bate no Arthur Lira o tempo todo, porque é impossível deixar um criminoso como Arthur Lira presidindo a Câmara dos Deputados e, obviamente, não só criminoso político, né? Ele é condenado por crimes políticos já nas Alagoas, durante a sua passagem pela Assembleia Legislativa das Alagoas, mas também crimes comuns, por ter agredido, por ter estuprado a sua ex-mulher. O Lira nunca respondeu adequadamente por esses crimes que cometeu. A gente trouxe as informações aqui amplamente pela ex-mulher do Arthur Lira, né, pela Juliane Lins, e a gente continua cobrando para que o Lira seja punido. Porém, o Planalto e a Câmara já debatem a sucessão de Lira para ampliar a base do Lula. Matéria da Vitória Azevedo, Júlia Scheib e o Thiago Rezende na Folha de São Paulo. A sucessão na Câmara dos Deputados já entrou num pacote de debates entre o governo e o Congresso, com o objetivo de aumentar os votos do Lula favoráveis no Legislativo. Na última semana, segundo informações dos 3 repórteres, integrantes do Planalto sinalizaram ao Arthur Lira que devem apoiar o candidato que ele escolher para substituí-lo. Embora ainda falte 1 ano e meio para a eleição, que será em fevereiro de 2025, o assunto já vem sendo tratado em conversas reservadas, mas não há consenso no governo sobre o tema. Aqui a matéria da Vitória, da Júlia e do Thiago traz a informação de que, segundo relatos de parlamentares, Rui Costa sinalizou em uma reunião com Lira no dia 15 o apoio a Elmar Nascimento do União Brasil. Ou seja, o Centrão continuando a comandar o Congresso, o escolhido pelo Lira seria eleito para sucedê-lo, presidente da Câmara dos Deputados, com o apoio do governo. Já falamos longamente aqui sobre isso, sobre como esse processo é inevitável, né? Sobre como não dá para governar sem um Centrão, mas obviamente a gente sempre cobra para que isso aconteça da forma menos traumática possível para o país. É muito ruim para o país que isso aconteça e a gente cobra que isso seja feito da forma menos dramática possível. Aproveitar para ler mais comentários de vocês aqui, agradecer a Valéria Malinowski, a Virgínia Moeking, a Patrícia Karina Ferraz, a Maria Eugênia Bastos, a Naldi Miranda, Vitória Regina, Elizabeth Mateus, Orlando Ferreira da Cruz, Antônio Rossetti, Sebastião Gomes de Araújo, Beth Nogueira, Neide Silva, Josefa Sancho, fiquei com medo de ser uma pegadinha esse nome, mas acho que não, Luiz Ailton, Anselmo Santos, Cláudia Maier, todo mundo que está assistindo aqui, o Desperta ICL, o Paulo Primo Alves, a Simone Perim, o Washington, GQ, vocês que chegaram agora estão acompanhando o Desperta ICL com o William De Luca hoje. O Leandro Demore não pôde fazer o programa hoje, está viajando, o nosso querido Demore. Boa viagem para você, Demore. Espero estar cuidando bem da casinha aqui com vocês. Pedindo para vocês aproveitarem, deixarem o likezinho de vocês, se inscreverem nos canais aqui do ICL Notícias, do Eduardo Moreira, do Leandro Demore, que também está transmitindo esse programa hoje de manhã. Então aproveitem, ajudem este jovem, não tão jovem assim, a este nobre apresentador a bem suceder aqui o Leandro Demore nessa terça-feira. Então a gente tem uma audiência boa para que vocês comecem o dia com as principais notícias do dia e a gente continue aqui no ICL Notícias construindo essa comunidade que a gente tem e que é ótima pra gente. Agradecendo então os comentários de todos vocês, todo mundo dando bom dia aqui, bom dia para todo mundo. Que o dia seja bom com a condenação de Jair Bolsonaro hoje, esperamos que esse seja o grande dia. Logo no começo do programa, uma pessoa falou aqui, já coloquei a Cidra Cerezer para gelar. Semana passada, a Cris Serra falou que tinha colocado cerveja na geladeira. Deve estar bem gelada a cerveja da Cris agora, a gente espera que hoje ela possa abrir as cervejas que ela deixou na geladeira para a condenação do Jair Bolsonaro.
nessa terça-feira no TSE. Vamos voltar para as notícias do dia, que daqui a pouquinho tem o ICL Notícias, primeira edição, a partir das 8 da manhã. Folha de São Paulo de novo, Mônica Bergamo, TSE diz, Bolsonaro diz que é imbrochável, o que a gente já sabe que é mentira, e que tem bala de prata para 2026. O Jair Bolsonaro deu uma entrevista à Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo, dizendo que Michele Bolsonaro pode ser candidata a presidente, mas não tem experiência, como se o Jair Bolsonaro tivesse alguma experiência em alguma coisa, evita apoiar Tarcísio de Freitas e revela que foi convidado para trabalhar como garoto propaganda nos Estados Unidos. A matéria da Mônica Bergamo, uma entrevista exclusiva que ela fez com o Bolsonaro, que viajou esse fim de semana aqui para São Paulo. Nessa entrevista ele deu várias declarações, entre elas de que teria uma bala de prata para as eleições de 2026. Falou que a Michele Bolsonaro pode ser candidata, mas não tem experiência, e ele fez um movimento que a gente tem notado muito interessante de não apoiar o Tarcísio como candidato publicamente ainda. É óbvio, né, gente? O Bolsonaro ainda se coloca no jogo político. Ele não vai apoiar o Tarcísio, não vai falar sobre o nome do Tarcísio agora, porque o candidato para ele é ele, até que o julgamento da inelegibilidade seja confirmado e aí, sim, eles possam trabalhar publicamente o nome do Tarcísio, mas todo mundo sabe que isso acontece já nos bastidores do PL há algum tempo. Então, matéria muito boa aqui da Mônica Bergamo. Bolsonaro diz que é imbrochável, entre aspas, e que tem bala de prata para 2026, matéria da Mônica Bergamo. Passar rapidamente por outros veículos aqui, faltando 18 minutinhos de programa. A revista Fórum traz uma informação sobre a Michele. Diz que a Michele ataca quem questiona Pix a Bolsonaro enquanto ela fatura com venda de cosméticos. Uma matéria do Ivan Longo. Beijo pro Ivan, um amigo muito querido lá da revista Fórum. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro resolveu indiretamente se manifestar sobre os pedidos de doação via Pix que vêm sendo feitos para o seu marido, o Fábio Weingarten, o ex-secretário de comunicação da presidência, tem pedido para as pessoas, para que as pessoas doem pelo Pix do Bolsonaro, para que ele pague os cerca de os milhares de reais em defesa dos processos que ele responde. O Bolsonaro vem pedindo esses recursos para arcar com essas despesas, mas obviamente ele ignora, né, que recebe 86,5 mil reais de pensões, aposentadorias como militar e como ex-presidente, e que também recebe um salário de 40 mil reais do próprio PL, e a Michele Bolsonaro também recebe um salário de 40 mil reais do PL Mulher. Então ambos recebem um salário poupudo. A Michele vende cosméticos ainda para engrossar o orçamento familiar, né, já que aparentemente quase 200 mil reais de orçamento mensal é insuficiente para manter o custo de vida dos Bolsonaro. Estão acostumados com rachadinha, estão acostumados com joia, estão acostumados com uma vida muito fácil, né? Viver sem cartão corporativo é difícil, né, Michele? A gente entende. E aí, a Michele tem feito essa defesa do Pix do Bolsonaro para que ele pague as suas custas cartoriais, as suas custas com advogados. Tá aí a matéria da revista Fórum. Vamos passar pelo Brasil de Fato, uma outra matéria que repercutiu bastante desde ontem, uma matéria que saiu ontem no final da tarde. O Brasil, a Rede Brasil Atual aqui traz informação sobre o Campus Neto, o Bob Fields III, como chama o nosso Chico Pinheiro aqui no ICL Notícias, segunda edição. Notícia do Brasil de Fato, de que suspeitas de inconsistências de 1 trilhão no Banco Central podem prejudicar Campos Neto. A expectativa é de que se o presidente do Banco Central fosse condenado pelo TCU, o Senado abriria processo para sua cassação. As distorções contábeis referem-se a 2019, primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro. Está aqui a matéria do Brasil de Fato. A informação foi trazida pela Folha de São Paulo ontem, mas a repercussão aqui é do Brasil de Fato, que fala sobre as suspeitas da CGU, dessas inconsistências de até 1 trilhão de reais em 2019, que pode acabar com a cassação do Campos Neto. Já existe um pedido da senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão, para o afastamento do Campos Neto. Lembrando, né, o Senado precisa afastar o Campos Neto. É uma briga política que o presidente Lula até agora não se dispôs a entrar, porque é muito complicado. O governo tem outras pautas importantes para aprovar no Senado e
na Câmara dos Deputados, e como vocês sabem, no Congresso brasileiro você não negocia sem dar nada, né? Você precisa dar alguma coisa, normalmente orçamento, cargo, participação no governo, e o governo Lula tem feito essas concessões para outras votações. Então é importante que a gente continue acompanhando esse movimento em relação ao Campos Neto, e se realmente o TCU vai condenar o presidente do Banco Central, abrindo assim mais brecha para a sua possível cassação. Tá aí a notícia da Rede Brasil Atual sobre as suspeitas de inconsistências nos balanços do Campos Neto, Bob Fields III. Então, aqui a matéria da Rede Brasil Atual. Para vocês não dizerem que eu não falei sobre sites gringos, vou passar pelo El País, aqui o jornal espanhol, para representar todos os sites gringos do mundo. O El País traz várias matérias sobre, obviamente, a política europeia, mas traz aqui uma matéria que eu não estou conseguindo mais achar, que eu não deixei aberto, mas eu vou citar para vocês de qualquer forma, sobre o Donald Trump. Foram encontrados documentos na casa do Donald Trump, é um dos processos pelos quais ele responde nos Estados Unidos, na Suprema Corte dos Estados Unidos, e acharam uma gravação do Donald Trump falando que esses papéis realmente não tinham sido reclassificados, ou seja, eles ainda estavam como confidenciais e não poderiam ter sido tirados da Casa Branca e deixados em Mar-a-Lago, né, que é onde o Trump tem uma mansão nos Estados Unidos. Então, tá aí o El País falando sobre... Achei! Agora pode mostrar, Caio. Aqui a matéria do Donald Trump. Estes são os papéis. A CNN divulgou ontem uma gravação do Trump, uma gravação chave para esse caso de Mar-a-Lago, onde o Trump reconheceu a conversa em que o documento sobre o Irã continua sendo altamente confidencial, mesmo em Mar-a-Lago. Tem a matéria do Miguel Jiménez, de Washington, falando sobre essa divulgação da CNN ontem. Então, para vocês não irem lá fofocar para o Demore, que eu não falei nada sobre sites gringos, passando aqui pelo meu país para registrar. Essa é a capa dos principais jornais do mundo, viu, gente? Todos os jornais do mundo trazem repercussões hoje, ainda sobre a guerra da Ucrânia, ainda sobre o caso do grupo Wagner na Rússia, e sobre o conflito entre Ucrânia e Rússia, mas essa matéria do Trump tem tido grande destaque na imprensa internacional também, por conta da repercussão. Trump pode ser condenado à prisão caso seja condenado nesse processo dos documentos confidenciais. Faltando 12 minutinhos para terminar nosso programa, deixem seu like, comentem, curtam, participem aqui do Desperta ICL com o Leandro Demore, hoje em especial com o Leandro De Luca, com o Leandro De Luca é ótimo, com o William De Luca, esqueci meu próprio nome, gente, com o William De Luca, comigo, com vocês, para construir aqui o Desperta ICL, aproveitar e agradecer a audiência de vocês, que tem sido incrível já, deixem o like de vocês, comentem, curtam, participem aqui do programa junto comigo. Vamos para outro veículo, o Poder 360. Eu separei duas matérias do Poder 360 aqui para a gente conversar. A primeira delas é sobre o Plano Safra. O presidente Lula vai anunciar hoje, aqui ó, Poder 360, Plano Safra. O presidente Lula vai anunciar hoje 424 bilhões para o Plano Safra, deve ser o maior número da história. Matéria do Geraldo Campos Júnior e do Eric Napoli no Poder 360. Fala sobre o plano que vai ser anunciado pelo presidente Lula hoje às 10 da manhã, maior volume de recursos da história, superando o valor do ano retrasado de 340 bilhões do Jair Bolsonaro. É uma pauta muito positiva para o governo, é um aceno positivo aos ruralistas, né? A gente precisa lembrar que o governo é um governo de disputa, né? Todo governo tem disputa. E os ruralistas querem, obviamente, alguma coisa do governo. O Plano Safra é parte desse alguma coisa que os ruralistas buscam. E esse anúncio do governo Lula de um Plano Safra histórico em volume de recursos é uma pauta muito positiva para o governo nessa terça-feira. Governo que tem se esquivado de pautas negativas nas últimas semanas, com muito sucesso. Mais uma pauta positiva para o presidente Lula, e assim ganha um respiro para poder discutir os assuntos de interesse do governo. Mas está aqui a matéria do Poder 360, que fala sobre o Plano Safra, que vai ser apresentado hoje pelo governo Lula. Ontem, a Frente Parlamentar da Agropecuária, né, a bancada do boi, se reuniu com a Haddad e com a Marina Silva, apresentando propostas
para o plano bianual, taxas de juros, reforço de itens para o seguro rural e taxas diferenciadas para produtores com boas práticas ambientais. Essa, inclusive, é uma das exigências da Marina Silva para esse plano. Então tá aí o plano que vai ser apresentado hoje pelo governo Lula, pelo presidente, às 10 horas da manhã, o plano Safra 23-24. Mais uma matéria do Poder 360, a gente falando sobre a sucessão do Bolsonaro, né, no comando da extrema-direita, da direita brasileira. Tá aí a Raquel Lira, governadora do Pernambuco, do PSDB, foi ouvida no programa Roda Viva da TV Cultura e lançou o Leite, o Eduardo Leite, como o governador do Rio Grande do Sul do PSDB, como pré-candidato à presidência em 2026, mas disse que a prioridade dele é reconstruir o PSDB. Tá aí uma aspa da Raquel Lira no programa Roda Viva. O governador Eduardo Leite, hoje presidente do partido, tem uma grande missão de liderar uma refundação do partido, uma volta aos seus valores, a compreender que esse país, que país a gente quer, qual projeto a gente vai apresentar para o país, disse a Raquel Lira. Então, se o Tarcísio é um grande candidato a suceder o Bolsonaro na liderança da direita brasileira, o PSDB tem aí o Eduardo Leite como nome possível. E também, aqui uma matéria da BBC Brasil, de hoje de manhã, falando sobre o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, do Republicanos. O lançamento do Tarcísio como pré-candidato. Uma matéria da Mariana Schreiber, na BBC News de Brasília, falando que o Tarcísio é o principal favorito a herdar os votos do bolsonarismo, da extrema-direita, da direita e da centro-direita. As pesquisas de opinião têm colocado o Tarcísio como favorito, tem pouca rejeição. Daqui uma aspa do Felipe Nunes, da Quest, que vem com muita frequência aqui no ICL. Ele tem o que o Bolsonaro tem de melhor, que é o apoio da direita, sem os problemas que o Bolsonaro tem, como a rejeição acumulada durante a pandemia pela Covid e pelas declarações infelizes para muita gente sobre a democracia. O comentário do Felipe Nunes dizendo que o Tarcísio é um grande favorito a herdar os votos do bolsonarismo. Está aí o registro da BBC News e do Poder 360. Vamos para o G1, faltando 7 minutinhos de Desperta ICL, novamente agradecendo a todos vocês aqui, lembrando para dar o like, fazer um comentário, compartilhar o vídeo com quem puder, para que a gente tenha uma boa audiência aqui no Desperta, começando bem essa terça-feira, dia 27 de junho de 2023, matéria sobre o Marcos Duval, no blog da André Sadi, no G1. Marcos Duval apresentou um atestado para não prestar depoimento para a PF. O senador foi intimado para falar sobre a sua participação nos atos golpistas terroristas de 8 de janeiro, mas meteu um atestado. Tá aí a matéria da André Sadi. A Polícia Federal intimou o senador Marcos Duval a prestar depoimento, mas ele protocou um atestado médico. O famoso meteu um atestado para não dar o depoimento. Lembrando, gente, o bolsonarismo é muito valentão nas redes sociais, é muito valentão na hora de bater no peito, quando tá falando sozinho no Congresso, quando gosta de inventar fake news, de mentira, de construir narrativa falsa sobre as coisas, em especial sobre os atentados terroristas de 8 de janeiro, que foram provocados, financiados, incentivados pelos bolsonaristas, em especial pelo Jair Bolsonaro. Mas na hora de prestar depoimento, a galera treme. Ontem, o Jorge Eduardo Naime, ex-comandante da PM do Distrito Federal, tinha metido um atestado dizendo que estava com depressão e por isso não podia depor. Acabou topando depor depois, porque o STF não aceitou o atestado médico e mandou uma junta médica do Congresso avaliar o Naime na hora. Aí o advogado abriu mão do direito de não participar e o Naime falou à CPMI. Agora o Marcos Duval, outro bolsonarista, meteu um atestado para não dar depoimento à Polícia Federal. Mas você não vai escapar, Marcos Duval. O Marcos Manjador, como fala em Brasília, o Marquinhos da Inteligência, o Mike da SWAT. Você não vai escapar, Marcos Duval. O que é seu está guardado e você será guardado na cadeia, porque você é um criminoso contra a democracia brasileira. Você mentiu usando um veículo de comunicação estatal, a TV Senado, sobre as nossas urnas eletrônicas, sobre o nosso sistema eleitoral e também tentou envolver o ministro Alexandre de Moraes nessa trama golpista sua e do Jair Bolsonaro. O que é seu está guardado, Marcos Duval, e quem vai ser guardado em breve será você. Depois do Marcos Duval aqui Cadê?
No G1, vamos para mais uma matéria do G1 aqui, ações no TSE, investigações no STF, uma matéria do G1 bem completa sobre o que o Bolsonaro tem respondido na justiça. Tá aqui a matéria do G1 falando sobre as ações que podem tirar o Bolsonaro das urnas em 24, 26 e 28, com 8 anos de inelegibilidade. O Bolsonaro responde às ações no STF, responde procedimentos no STF, como a instalação dos atos democráticos, a interferência na PF, o vazamento de dados sigilosos, envolve o Mauro Cid, mais um monte de gente, a carteirinha de vacinação falsa feita pelo Mauro Cid, a investigação sobre a associação que ele fez da vacina de Covid com o HIV e também as milícias digitais. Então o Bolsonaro responde por muitas investigações no STF, no TSE, e deve ser condenado pela maioria delas, ficando inelegível pelos próximos 8 anos. E se tudo der certo, será um dia de festa nesse país, com o Bolsonaro preso, que é onde ele merece estar, na cadeia. Faltando 4 minutinhos de Desperta, vamos passar pelo último veículo que eu deixei separado aqui para vocês, o Estadão. Vamos para a capa do Estadão. A capa do Estadão é um jornal de São Paulo, obviamente começa falando sobre o plano diretor, que eu falei com vocês agora há pouco. Teve votos negativos apenas do PSOL e do PT na Câmara de Vereadores de São Paulo. Tem outras matérias aqui importantes, eu separei 2 para conversar com vocês. Essa aqui eu já tinha falado. É uma matéria sobre o PP das Alagoas, matéria da Júlia Alonso e do Vinícius Valfré sobre ele mesmo, Arthur Lira, o homem que se acha imperador do Brasil, primeiro-ministro e que quer ter superpoderes. Os esqueletos do armário do Arthur Lira continuam sendo tirados um a um. Ontem a gente trouxe aqui várias informações sobre crimes cometidos pelo Arthur Lira, por associados ao Arthur Lira, por investigações na fraude dos kits de robótica nas Alagoas. A gente tem o PowerPoint que a gente mostrou aqui, a gente vai mostrar provavelmente hoje de novo no ICL Notícias primeira edição, que começa daqui a pouco. Mas aqui tem mais uma matéria sobre o PP das Alagoas alugando o imóvel da madrasta do Lira com verba pública. Tá aí a matéria da Júlia Afonso e do Vinícius Valfré. Com recursos públicos do fundo partidário, o diretório do PP das Alagoas paga aluguel de R$5,6 mil para Tereza Palmeira, que é a madrasta do Arthur Lira. A legenda é controlada pelo marido dela, marido da Tereza, o Benedito de Lira, pai do Arthur Lira. Ela é proprietária do ponto comercial onde funciona a sede estadual da sigla no bairro Jatiuca, na região central de Maceió. No ano passado, o diretório recebeu R$6,8 milhões do fundo eleitoral, dados do TSE, mas está aí. Além disso, além de milhões de reais de recursos públicos, ainda tem pagamento de sede partidária com recurso público para a madrasta do Lira. E com essa notícia eu vou encerrando o Desperta ICL desta terça-feira, lembrando que aqui do meu ladinho, hoje tem uma aula imperdível do Edu com o Domênico de Masi, tá aqui às 20 horas. Para se inscrever é só entrar no link que tá aí embaixo, vocês estão vendo aí, icl.com.br/desperta. Se inscrevam, participem, a aula vai ser fundamental. O Lula teve com o Domênico de Masi agora há pouco e é importante que a gente acompanhe essa aula que vai ser incrível. Agradecendo ao chat, à produção que acompanhou aqui o Desperta ICL comigo. Amanhã o Leandro Demore está de volta e eu agradeço a todos vocês por terem despertado no ICL comigo na manhã dessa terça-feira. Se inscrevam no canal, cliquem no sininho, curtam o vídeo, compartilhem. A gente se vê já já no ICL Notícias primeira edição. Beijo, tchau, até daqui a pouco.